Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Alguém está me escutando tranquilo? Já estão vendo o slide aí? Boa noite. Estamos vendo, sim. Está tranquilo? Então tá beleza. Professor, a tua voz está meio distante. Ótimo, qualquer dúvida me avisa, eu já vou erguer o volume aqui. Então. Realmente está baixinho aqui, tá certo. Melhorou um pouco aí, não? Agora? Melhorou. Mas Então, acho que se puder ficar um pouquinho mais alta, melhor ainda. ok. É que a minha câmera ela fica em cima lá do computador, mas eu vou ter que até dar um jeito de puxar um pouco mais aqui, que daí fica mais fácil. Mas qualquer coisa me avisa, quando eu conseguir entender agora aí, não? Sim, tudo certo. Então tá bom, qualquer coisa me avise, por favor. Muito bem, pessoal. Então nós vamos dar início, né, ao nosso quarto encontro. Lembrando a vocês que a área tributária, principalmente, como nós vamos mexer com as duas matérias, né, não só a contábil como a tributária, e a gente vai ter que mexer com os tributos e contribuições e um monte de coisa arada. Então, a gente tem que levar esse tempo adequado para lá para frente, que vai retomar isso, né, com certeza, mas daí eu não me detenho. Né? A hora que tiver que já fazer exercícios de maneira geral, inclusive da indústria e outras coisas a mais, aí nós já pegamos tributos e mandamos bala. Eu não vou ficar entrando daí nos detalhes, né? Tá bom? Muito bem. Quero aproveitar a oportunidade para fazer a gravação aqui. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui. Iniciar a gravação. Esperar que apareça o sinal ali. Muito bem, pessoal. Então, só para avisá-los, a aula já está sendo gravada, né? Tá certo? E se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, pode até também perguntar para mim, tá certo? Eu tento sempre ir olhando lá e olhando todos os links que tem aqui para ver se alguém sempre está se manifestando. Uma outra coisa que eu queria já antecipadamente dizer a vocês, por exemplo, eu aqui, na hora que eu estou apresentando, eu não consigo exatamente ver o chat, certo? Por aqui eu não consigo ver. E às vezes tem alguns alunos, como aconteceu no encontro anterior, que de repente não estavam tendo acesso à sala, porque não, até hoje ainda tem alguns alunos que ainda estão fazendo a matrícula. E daí se eu não ver, eu não consigo, na realidade, convidar para entrar, entende? Mas, efetivamente, eu posso dizer que ontem mesmo, não só eu, como acho que todos os professores, nós retomamos, né, nós entramos lá nos arquivos onde são feitas matrículas, porque é de lá que a gente puxa para cá, né, a presença de todos vocês, né, tá certo? E outro detalhe, e a hora também que eu disponibilizo o material, obrigatoriamente é só quem tiver matriculado que vai ter o acesso ao material, né? Ou entrar na sala, vamos assim dizer, tá bom? Então, se alguém ainda tiver alguma coisa, me passe e-mail, coloque aqui no chat durante o dia, que eu sempre estou vendo aí, tá bom? Pois bem, então vamos continuar aí o nosso encontro de hoje falando, né, sobre o nosso tema, seguindo o nosso tema, aonde a gente vai dar continuidade à aula anterior. Aliás, até diga-se de passagem, acho que um slide, um ou dois, né? Eu peguei da aula anterior, acho que foi um só. E reiniciei aqui, tá? Reiniciei aqui, não tem problema nenhum, tá? Que a bunda não prejudica. E outra coisa que eu queria que vocês entendessem, eu já expliquei isso. De repente, nós estamos falando sobre tributo estadual, municipal, federal, não sei o quê, mas a gente sempre vai retomando. Princípios tributários, sempre vamos retomando, tá certo? Então, isso é normal, ok?
Mas hoje nós vamos tentar cumprir o nosso objetivo dentro do que seriam os tributos, os conceitos, as espécies tributárias. Alguns desses tributos efetivamente têm uma condição especial, né, não só de fiscalização, né, não tem só objetivo fiscalizatório, mas assim de regulamentação, vamos ver também. Vamos dar uma olhadinha na carga tributária, não só brasileira, mas comparativa com outros países, tá? E, simultaneamente, também, como a gente vai abordar ali o peso da carga tributária, nós também vamos mexer, né, quer queira ou não, nos tributos estaduais, municipais e etc. Tal. E outras considerações que se façam necessárias, né? Que, inclusive, eu vou abordar para vocês aí, quando chegar lá em alguns desses países, fazer um comparativo para a gente, pelo menos, saber como é que nós estamos nesse contexto mundial, certo? É extremamente importante para a gente poder realmente não até a gente não se desconsiderar, né, ou a gente se inferiorizar, mas é importante a gente ter um comparativo para verificar como é que outros países estão em relação a gente, entende? Ou como que nós estamos em relação a outros países, né? Porque todo mundo diz, hoje nós estamos conectados no mundo inteiro, a gente efetivamente acessa os meios aí de comunicação, as redes sociais, os telegrams, etc., tudo que se tem por aí. Então, a gente está conectado com o mundo. É verdade, estamos conectados, mas será que nós estamos na mesma produção do mundo? Será que nós estamos tão conscientes como estão em alguns lugares do mundo? Ou nós estamos superiores a eles? Ou como é que é essa história, né? Então, pelo menos, a gente pega algumas fontes oficiais aqui para a gente ter uma ideia, tá certo? Vamos lá. Se alguém sempre tiver dúvida, pode me parar, pode perguntar. Então, vejam bem. Na aula anterior, nós já classificamos o que é o tributo, né? Tá certo? E, obviamente, agora nós vamos verificar o que são esses tributos. Bom, primeiro passo de tudo, a palavra tributo, uma palavra geral, uma palavra pai, uma palavra mãe. E vamos assim dizer que as espécies tributárias seriam os filhos, ou as filhas, certo? Então, o que ocorre? Na realidade, no entendimento do leigo, e não tem como nós cobrarmos dele, certo? Para eles, se você falar em taxa, se você falar em contribuição, se você falar em contribuição especial, empréstimo compulsório, para eles é tudo imposto. Tá? Para eles só tem na cabeça imposto, mas não é bem assim. Na realidade, a gente tem que ter nós, da área, pelo menos, temos que ter essa distinção, né, ou essa diferenciação entre cada um deles, ok? Muito bem. Então, aqui, a primeira que nós vamos ver serão os impostos, tá? No seu conceito até técnico, né, no seu conceito legal. Então, vocês vejam já de cara que o imposto, na realidade, aquele encargo aquele custo nosso que nós efetivamente contribuímos, né? Quando eu digo nós, estou dizendo pessoas físicas e pessoas jurídicas, na realidade, observem de cara que não existe vinculação. O que quer dizer que não tem vinculação? A bem da verdade, pelo conceito legal, o Estado não teria efetivamente nenhuma necessidade de dar satisfação para a gente. Mas o que seria não vinculado? Ele não pode atender um por um. Ele, se tiver que atender, ele tem que atender na coletividade, no contexto macro. Mas de que maneira que isso é feito? Bom, daí isso será feito mediante lá o direito administrativo, o direito financeiro, etc. Tal, a parte orçamentária, a destinação desses tributos, a repartição desses tributos, então vai estar vinculado nessas situações aí, né? É óbvio que por trás disso tudo também tem a Constituição, não lembre disso, né? Nós já falamos isso na aula passada, tá? Então, não tem vinculação. As pessoas dizem assim, eu pago o meu imposto governamental. Não, você não tem. A bem da verdade, tecnicamente, você não teria o que exigir, principalmente em relação ao pagamento do imposto. Tá? Quando muita gente exige no sentido de o Estado ter que efetivamente nos prover dos serviços públicos, ou seja,
ele retornar via o dinheiro que é arrecadado em forma de serviços públicos para nós. Mas isso daí é uma situação que está dentro da atividade estatal, certo? Muito bem. Então, observe que, na realidade, ali mesmo diz que o fato gerador é não vinculado. O fato gerador não tem vinculação. Tá? E daí o que acontece? Para cobrar esse tributo, ou seja, os entes da federação, o Estado não pode oferecer nenhuma vantagem direta para o contribuinte, ok? Vale-se do seu papel de poder que ele existe, né, como ente estatal, de império, poder de império. Por isso que, inclusive, o nome fala-se exatamente imposto, né? É imposto. Porque ele precisa desses recursos para promover o bem comum, tá? Mas vocês vejam que a própria palavra imposto não tem vinculação direta com nenhum de nós, ok? Muito bem. Essa é uma das espécies de tributo. A segunda, taxa. Ele diz a taxa. Ó, no caso da taxa, você veja que é um tributo, uma espécie tributária, aonde existe a vinculação. O que quer dizer vinculação? Isto vale dizer que, se você efetivamente, por exemplo, vai tirar um passaporte para você viajar ao exterior, você paga uma taxa do passaporte e recebe o passaporte. Você paga a taxa do visto, e recebe o visto. Quem não vai viajar, quem não tira passaporte, não paga. Tá? Aliás, só a título de curiosidade, há uns tempos atrás, aí, acho que foi o ano passado, início do ano passado, eu tinha lido uma matéria, inclusive de bordo no avião, aonde o Portugal estava tendo uma mudança na sua forma de tributação, aonde Portugal estava diminuindo o imposto lá, aquele que está na primeira fase, e efetivamente dando muito mais força, mais condições às taxas. Por quê? Por que as taxas? Porque se você usar o aeroporto, você paga as taxas do aeroporto. Se você não usar, você não paga. Se você efetivamente usar o teu carro, digamos, para pagar pedágio, sei lá, qualquer coisa, se você usar, você paga. Se você usar, não paga. Se você tiver que tirar um passaporte e não tirar, quem não tira, quem não viaja, não paga. Diferentemente do imposto. O imposto, independente de qualquer situação, você vai ter que pagar. Mas eu achei interessante essa matéria, eu até quero ver se depois eu até aprofundo, para ver se teve alguma modificação avançada ou coisa assim, mas os tributaristas de Portugal estavam dando mais ênfase à taxa do que o próprio imposto. Por quê? Por causa dessa vinculação. Muito bem. E outra coisa, também a taxa ocorre em razão do poder de polícia. O que seria o poder de polícia? Eu quero abrir uma empresa. Mas essa empresa, de repente, pode ter situações de complicar o meio ambiente, largar material químico, alguma coisa que estrague. Opa, espera só um pouquinho. Eu, de repente, pelo poder de polícia, eu vou ter que pagar lá uma equipe do Corpo de Bombeiros, de especialistas, não sei o quê, para poder fazer vistoria lá, ver se é possível ou não. Tá certo? Então, nesse caso, acaba sendo um poder de polícia. Opa, o negócio é o seguinte, você, para poder ter a sua empresa, você tem que ter normas de segurança, tem que ter extintores de incêndio, não sei o quê, poder de polícia, certo? Então, a taxa, ela tem essas duas, efetivamente, essas duas finalidades. Uma é atender diretamente a pessoa, e a outra também atender diretamente a pessoa, mas pelo poder de polícia, tá certo? Então, aí nós temos a taxa. Muito bem. O próximo tributo é exatamente a contribuição de melhoria. O que seria a contribuição de melhoria? Na realidade, seria um tributo vinculado. O que seria? Essa contribuição de melhoria ela é cobrada em função
de uma despesa pública que efetivamente o governo tenha com obras, certo? E da qual decorra valorização daquele imóvel, ok? Muito bem. Essa contribuição de melhoria é antiga. Aliás, eu já até posso dizer a vocês que no mundo inteiro, praticamente, essa contribuição de melhoria, inclusive lá nos séculos anteriores, lá, antigos, até na antiguidade, certo? Ela era muito bem aceita, porque às vezes tinha que se fazer lá, por exemplo, uma praça, um jardim, para deixar aquela cidade melhor apresentada, mais bela, um local de lazer, certo? Um local de encontro das pessoas para baterem conversa, baterem papo, etc. Mas o próprio governo não tinha dinheiro para fazer isso. Então, o que ele fazia? Ele reunia lá as pessoas, acima de tudo aquelas pessoas que morassem ao redor daquela praça ali, e ele dizia, olha, pessoal, eu não tenho dinheiro para poder fazer isso, mas se vocês se cotizarem, de repente nós podemos ter um belo ambiente, uma praça maravilhosa, com chafariz, não sei o quê, blá, 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 blá. E o que acontece? Muitos lugares na Europa e outras coisas mais fizeram isso e se desenvolveram através disso. Muito bem. Aí essa contribuição de melhoria que veio para o Brasil, aliás, diga-se passagem, 99% das coisas que vêm para o Brasil, a gente importa tudo, certo? Mas não é que a gente importa tudo até porque a gente seja um país, digamos, incompetente, qualquer coisa dessa natureza. No fundo, nós somos bebês. Nós somos um país bebê. Nós somos descobertos em 1500. As civilizações da Europa, da Ásia, outras coisas mais lá, são milenares, entende? Então, o que ocorre? Se vocês forem analisar, o Brasil comparado com outros países, ele tem aí 500 anos, 500 e poucos anos aí, certo? Então, diante disso, não tem outro jeito. A gente, na realidade, obrigatoriamente, tivemos que ter como nossos mestres, os nossos ensinamentos, as civilizações mais evoluídas, não tem sombra de dúvida disso, tá? Mas quando trouxeram isso aqui para o Brasil, eu, inclusive, até posso falar para vocês que eu morei numa rua que, na época, era até banhado, depois fizeram uma macadame, não sei o quê, depois colocaram lá, vamos dizer lá, meio asfalto, um antipó, vamos chamar de antipó. Então, para fazer isso aí, na época, eles efetivamente reuniram os moradores e fizeram lá, disseram que a obra ia custar tanto e cada um se cotizou para fazer aquele lá, e até diga-se passagem, ficou muito bom. Só que isso aí, à medida que foi avançando, começou a se tornar uma situação praticamente difícil para ser paga, porque o Brasil daí tinha problema de inflação, correção monetária. Então, você tinha uma conta lá que você tinha que pagar uma parcela, digamos lá, de R$ 100, e daqui a pouco ela passou para 300, 400, 500, aí ficou um negócio inviável. E se não bastasse isso, de repente a obra que havia sido estimada lá, um exemplo, em 100 mil, daqui a pouco ela passava para 300 mil, quer dizer, isso sempre ocorreu, né? Começou a ocorrer de maneira intensa no Brasil, tá? E o fato é que, na realidade, no meu modo de ver, essa contribuição de melhoria hoje é uma letra morta, né? Não vejo muita aplicação dela hoje aí, dado até as situações de gestão dessas obras, coisas dessa natureza, certo? Muito bem. Mas olhando pelo o lado da utilidade dela, a ideia era boa, mas a ideia boa, o mundo inteiro está cheio de pessoas com ideia boa. O negócio, na verdade, é implementar, é fazer com que essa ideia seja transparente, justa, honesta. Isso que falta, né? Tá? Às vezes os problemas não estão exatamente nos dispositivos que a gente tem, digamos assim, nos benefícios que a gente tenha, nos programas que a gente tenha. Na maioria das vezes, as coisas não estão com problema nesses expedientes colocados. O problema estão das pessoas que fazem a gestão disso. Esse é o problema. Tá? Agora, o que acontece?
Diante disso, na realidade, até hoje, essa contribuição de melhoria consta aí, né? E pelo menos vocês ficam tomando conhecimento dela aí. Bom, essa é uma situação. Uma outra situação que veio mais agravar essa aqui é exatamente isso aqui, ó, uma obra pública que decorra de valorização imobiliária, certo? Pô, hoje nós temos exatamente também a contabilidade no padrão internacional, que você, na realidade, teria que definir qual seria o valor justo. Qual o valor justo dessa obra? O valor justo dessa obra é aquele valor que, porventura, o órgão que estaria administrando essa obra vai dizer para a gente, ou o valor justo é aquele que nós, contadores, poderíamos calcular e que, porventura, seja diferente do que seja pela obra. Então, isso começa a decorrer um monte de questionamentos, entende? E de tal sorte que, às vezes, é bom não implementar até uma situação dessa, porque só vai dar dor de cabeça. Bom, mas de qualquer maneira está aí. Tá na lei, vamos apresentar isso aí para vocês. Muito bem. Uma outra espécie tributária, muitos de vocês talvez até nem saibam, mas chama-se empréstimo compulsório. Bom, mas se é empréstimo, o que é que vai ser tributo? Na realidade, se fosse empréstimo, não deveria ser, mas colocaram que é, vou fazer o quê? Né? Aquilo que eu sempre digo, né? O Nenezinho era para nascer com o nome de José, daí resolveram dar o nome de Luiz, vai fazer o quê? O nome de Luiz. Não tem o que mudar, entende? Aí o que acontece? Esse empréstimo compulsório diz o seguinte: poderão ser criados esses empréstimos para atender despesas extraordinárias, certo? Decorrentes de calamidade pública, de guerra, ou de extrema ou iminência necessidade, ok? Ora, o que eu posso dizer? Um local que de repente esteja ainda para ser desenvolvido. Eu mesmo, nos anos, finalzinho dos anos 70, né? Dos anos 70, eu digo da década de 70, antes de 1980, eu mesmo trabalhei em multinacional, aonde a multinacional pagava um empréstimo compulsório para a Eletrobras junto com a energia elétrica. Então, por exemplo, vamos imaginar que o talão da energia elétrica, por exemplo, fosse R$ 10.000 no mês, além dos R$ 10.000 que eram pagos pelo uso da energia elétrica, também era pago uma cota, uma parcela que era chamada de empréstimo compulsório. E esse empréstimo compulsório ele tinha um prazo lá, 10, 15 anos, para ser devolvido depois. Mas isso era uma maneira que foi encontrada, né? Volto a dizer, não só no Brasil, mas em outros lugares também, de fazer com que, principalmente, as organizações, as empresas, pagassem um delta a mais para que aquela região se desenvolvesse, né? Ok? Hoje, graças a Deus, pelo menos na região sul, a gente já encontra isso muito, muito bem solidificado, né? Consolidado. Né? Mas lá naquela década de 70, né? Era muito, muito difícil, muitos lugares não tinham ainda esse desenvolvimento, tá certo? Só a título de curiosidade, avançando um pouquinho mais no tempo, na era Collor, tá, em 1990, ele criou o empréstimo compulsório sobre combustíveis, sobre aquisição de carros novos e sobre viagens internacionais. Tá? Então, cada viagem que você fizesse, você pagava o preço da viagem mais um empréstimo compulsório. Cada automóvel que você comprava, você pagava o automóvel mais o empréstimo. E assim sucessivamente também com o combustível. Tá? Tanto é verdade que depois lá, no próprio governo do Collor, ele acabou retendo o dinheiro da população, onde todo mundo ficou com os valores iguais aqui no Brasil, que seria R$ 50.000, né? Até me deu um branco se era real ou só depois que o Fernando Henrique colocou, agora me deu um branco. Mas vamos dizer que seja real, que fosse reais lá, o que ocorre? Na realidade,
aí largaram a possibilidade de quem tivesse esses empréstimos compulsórios, via judicial, poderia pedir e realmente foi compensado, né? Foi compensado em tributos e outras coisas a mais. Tá? Eu até brincava nessa época aí, quando tinha um empréstimo compulsório, eu inclusive era coordenador de contabilidade numa multinacional, o pessoal perguntava assim para mim: Souza, onde é que nós vamos lançar essa conta? Eu falei assim: no realizável a longo prazo. Qual o grupo que nós vamos abrir? Aí eu brincava e dizia assim: lance isso aí no grupo Só Deus é Quem Sabe. Tá? Só Deus é quem sabe. Porque se vão devolver, não sei. Mas coloquei. Tá? Mas era no tom de brincadeira que eu fazia isso. Mas do que eu andei acompanhando, pelo menos da era Collor para cá, foram devolvidos. Os anteriores não sei porque eu saí da empresa depois. Muito bem. E daí nós temos a última situação, que daí seriam as contribuições chamadas de especiais, tá? Aqui nessas contribuições especiais inclui as contribuições sociais e as contribuições previdenciárias e aquela que chama-se de intervenção do domínio econômico, mais conhecida como CIDE. CIDE, tá? E aqui também entraria as contribuições que são realizadas efetivamente para as categorias profissionais, quer seja de advogado, engenheiro, contador, etc. Tal, também estaria aqui nesse campo, né, dessas espécies tributárias que seriam as contribuições. Então, vocês vejam que nós temos aqui 5, né? 5, ok? Dessas contribuições, ok? Parte delas já constava do Código Tributário, né? O CTN, que se converteu em lei complementar em 1988, foi recepcionado pela Constituição, e depois apareceram lá os PIS e as COFINS da vida, que está pela própria Constituição. Continuando, observem que o imposto, eu até puxei uma flechinha ali, tá? Ele é pura e simples captação de riqueza, na linguagem do leigo agora, na linguagem não jurídica. Tá? O imposto é pura e simples captação de riqueza para o tesouro público. Eles são de competência de cada um dos entes da federação, União, Estados e Município e o Distrito Federal. Lembrando a vocês que o Distrito Federal ele funciona de duas maneiras, como município e como Estado. Né? Nós e os outros 26 estados da federação, nós temos o Estado e o município. O Distrito Federal não. O Distrito Federal é o Estado e o município junto. Por isso que diz, né? Município e Distrito Federal. Okay? Então, isso vai dizer que o Distrito Federal funciona arrecadando o ICMS e arrecadando o ISS, os tributos que são separados nas demais unidades, lá são unificados. Quando eu digo unificados, é porque o próprio Estado que recebe tudo, né? Okay? O Distrito Federal, no caso. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma dica aqui. Não. Ó, agora, observe o seguinte. Feito essas considerações, eu também tenho aqui praticamente, eu não vou dizer que esteja totalmente atualizado, mas ainda continua, né? É óbvio que essa informação foi antes da pandemia, tá? Que da pandemia para cá não tem como você fazer qualquer consideração, porque ainda que você tenha os fatos reais, é um fato de emergência, então não é uma sequência lógica, né? Mas em regra, é nesse contexto que está exatamente a distribuição ou a concentração da nossa carga tributária, certo? Então, veja lá, como ali mesmo diz, essa arrecadação tributária ela está fortemente concentrada nos tributos, portanto, são todas aquelas 5 espécies lá, né? Sobre a produção de bens e serviços, que se traduz efetivamente na tributação sobre o consumo
e na tributação direta sobre os salários, certo? Muito bem. Aí o que ocorre? Observem lá. Em torno de 40% da arrecadação, 40% da arrecadação, está concentrada nos tributos do ICMS, que é estadual, do PIS, que é a contribuição federal, da COFINS, que é a contribuição federal, do IPI, que é imposto federal, do IOF, que também é federal, e ainda tem mais uma parte ali do imposto de importação, isto para todos os entes da federação. Todos aqueles que mordem, né, ou que têm a previsão legal decorrente de importação. Mas você sabe que se você faz a importação, vai ter IPI, vai ter ICM, vai ter PIS, vai ter COFINS, né? Vai ter aquela relação de tributos em cima da mercadoria ou do produto. Então, isso fica mais ou menos em 40%. Não sei te dizer agora como é que a gente poderia avaliar em cima da época pandêmica, porque praticamente é outra história. Tá? 35% da tributação era decorrente, era decorrente daquilo que seria se aplicado sobre os salários. Tá? Quais seriam essas tributações? Primeiro, o próprio imposto de renda retido na fonte, a Previdência Social, o INSS, e também as contribuições sindicais. Okay? Muito bem. 16% dessa arrecadação estava concentrada sobre capital e outras rendas. Sobre capital e outras rendas. Especificamente, o imposto de renda retido, o imposto de renda da pessoa jurídica, não o retido, pessoa jurídica, e uma parte do IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Ok? Muito bem. 4% desses tributos estava sobre o comércio exterior e importação. Tá? 2% dessa tributação sobre o patrimônio. Ou seja, o IPTU, que são os imóveis urbanos das cidades, né? O IPVA, que efetivamente é aplicado aos veículos automotores, etc. Tal. E nesse caso, daí seria estadual, né? IPVA estadual, o IPTU municipal, o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causas, Mortes e Doações, é estadual, é aquele que eu já havia dito, incide inclusive sobre doações, etc. Tal. E o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão, Bens e Imóveis, que também é da Prefeitura pela venda dos imóveis. Tá? Ora, e depois ali tem 3% sobre outros tributos aí, que eu nem vou falar, porque daí são os mais derivados possíveis e até algumas complementações dessas que tem ali, alguns pedaços dessas que tem ali. Ora, essa é a carga tributária praticamente no Brasil. Se não tiver totalmente atualizada, está muito próximo disso aí, mas muito próximo, muito próximo. Se não tiver, até pior. Tá? Então, vocês vejam que só na parte do consumo e dos salários, praticamente você já tem 75% já da arrecadação. Tá? 75%. Tá? Muito bem. Esse é o panorama para nos situarmos exatamente de quanto que nós engolimos de tributos por dia hoje, tudo que nós fazemos. Desde tomar água, café, banho, chuveiro, luz, computador, tudo isso aí, tá? Vamos lá. Quero ver se eu chamo aqui a lâmina de cima. Beleza, puxei. Agora, desses tributos, vamos dar uma pausa somente nos federais. Só nos federais. O primeiro dos tributos federais, grosso modo, eu vou falar para vocês, breve relato, porque quando nós começarmos a fazer o exercício, nós vamos entrar praticamente já de cara nos federais e nos municipais, nos estaduais, à exceção do IOF.
nesse exato momento, mas não vamos mexer com importação e exportação também, porque vamos primeiro aprender a lição de casa, o interno. E importação e exportação não consta nosso programa. Agora, vejam o que ocorre. O imposto sobre importação é um tributo alfandegário. Por que a gente chama de alfandegário? Porque você realmente, o fato gerador, não é que o fato gerador seja alfândega, mas ele tem que ser desembaraçado na alfândega. Tal. E o imposto de importação ele incide sobre a entrada de mercadorias ou produtos estrangeiros no país. Então, passou pela alfândega, já naquele momento ali, já tem mais ou menos uns três expedientes. Um dos três expedientes que tem ali, dos roteiros ou das atribuições, um deles é exatamente no aspecto administrativo, guias, não sei o quê, controles, inscrição, manutenção nos órgãos adequados, etc. Esse é o primeiro. Segundo, exatamente a constatação física desses produtos, etc. Tal. Terceiro, o pagamento do desembaraço aduaneiro, ou até vamos dizer assim, o pagamento dos tributos, tá? O pagamento dos tributos, tá? Os impostos, né? No caso, aduaneiro. Que já se cobra ali, né? Ok? Então, o que ocorre? Esse é o imposto de importação. O IE, que é o imposto de exportação, ele já incide por ocasião da exportação de produtos brasileiros ou nacionais, ou aqueles que são chamados de nacionalizados. O que é o produto nacionalizado? O nacionalizado é um produto que a empresa comprou via importação, ou empresa, ou qualquer coisa, ou uma pessoa, até uma pessoa física fica sujeita à tributação. Então, por que chama-se de nacionalizado? Porque um produto que venha do exterior para o Brasil, ele tem que ser nacionalizado, ele tem que passar por aquele processo lá de importação, aquelas verificações, etc., para dizer que ele está legal aqui dentro do país. Para ele poder se circular, para ele poder se movimentar. Então, chama-se nacionalizado. Nada impede até que a gente compre um produto e importe um produto, e aqui mesmo no Brasil, a gente faça alguns incrementos nesses produtos, porque daí ele efetivamente é considerado legítimo, ele está nacionalizado. Então, nada impede que a empresa até remodele esse produto, faça modificações, alterações e exporte de novo. Pode exportar, não tem problema nenhum. Tá? Para outros países, qualquer coisa assim, não tem problema. Muito bem. Veja bem, destinado ao exterior, não esqueça disso. O exterior tem que ser fora do Brasil, né? IOF. O IOF, ele é o Imposto sobre Operação Financeira. Mas quais as operações financeiras? Entre as mais comuns aqui, eu coloquei para vocês as operações de crédito, ou seja, empréstimo bancário, etc. Tal. As de câmbio. Por que as de câmbio? Tudo que você tiver que envolver troca de moeda brasileira por outras moedas, vai ter que fazer o câmbio, vai ter que pagar o IOF. E tudo que tiver de seguros também vai ter que pagar o IOF. Bom, um exemplo típico de uma operação ali de crédito, ou vamos colocar aqui exatamente o cheque especial lá. Se alguém de nós efetivamente ter uma conta com o limite, né? O limite lá na sua conta corrente, na sua conta bancária, tá? Você tem a sua conta bancária, mas você pode usar lá o cheque especial, coisa assim, digamos lá, 10 mil reais, 20 mil reais. Se você usar aquele valor, além de você pagar os juros, você vai pagar o IOF também. E no fundo, você está fazendo um empréstimo desse valor, ok? Muito bem. Se porventura o banco lá ter alguma proposta para você, ou coisa assim, vamos dizer que porventura ele nem cobre de você o IOF, se ele não cobrar, ele vai ter que recolher, não tem sombra de dúvida. Tá? Muito bem. E o IPI? O IPI é o Imposto sobre o Produto Industrializado. Tá? Como o próprio nome já diz, ou sugere, tá? Trata-se de um produto industrializado. Todavia,
Porém, se uma empresa comercial fizer a importação de qualquer produto, essa empresa, mesmo sendo comercial, ela automaticamente vai ser um contribuinte equiparado à indústria. Portanto, vai estar sujeito ao IPI na importação. Ok? Muito bem. Opa, observem que daquela gama ali de tributos, nós temos que ter um olhar um pouquinho mais diferente, tá? Com relação a esses tributos aqui. Por que esse olhar diferente? Porque esses tributos, que eu já delineei na lâmina anterior e que agora está simplificado, que é exatamente o IOF, o Imposto Financeiro, o IPI, Industrialização, e o Imposto de Exportação, eles são tributos que possuem função extrafiscal por vocação. O que quer dizer extrafiscal por vocação? Isso, ele quer dizer que esse imposto, além dele ter uma função, uma característica efetivamente de fiscalizatório, de fiscalização, ou de fiscal mesmo, de arrecadação fiscal, tributária, ele tem essa função, mas ele foi criado especificamente para não só ter esse lado fiscal de arrecadação, mas ele funcionar como um imposto de mecanismo de regulação do setor ou mercado econômico, ou da economia brasileira. O que quer dizer? De repente, nós estamos aqui com problema de trigo. Não tem mais trigo, ou o preço do trigo está nas alturas. Como já aconteceu já com feijão, tomate, isso sempre está acontecendo, certo? O que acontece? Mas o problema maior que a gente sempre encontra é com relação ao trigo, porque nós não temos o trigo até onde se dizem, né? O pessoal da área de agricultura, etc. Tal. Eu não sou dessa área, eu só posso dizer como um espectador, né? Há quem diga que o trigo lá argentino é bem superior ao nosso, e eles têm uma capacidade de produção bem superior à nossa. O fato é que do que eu sei, nós importamos o trigo. O que ocorre? Vamos imaginar que, de repente, por algum motivo, o que nós produzimos aqui não seja suficiente. E o preço lá fora esteja maior, ou qualquer coisa assim, ou ainda, aqui internamente o preço esteja muito elevado, o que o governo também pode fazer? Ele pode simplesmente, imediatamente, nessa função extrafiscal, dar um tratamento rápido em cima dessa alternativa para acertar efetivamente a situação econômica do país. Então, ele pode, como o próprio governo andou fazendo, tem muitos produtos de importação, que estava faltando produtos aí, eles foi zerado. Ainda que temporariamente, tipo lá, sai um decreto lá dizendo, até o final do ano vou estar zerado, depois retoma de novo, ou seja, já tá implícito a validade que vai ter esse efeito para poder, efetivamente, o mercado não ficar desabastecido. E eu entendo que com essa pandemia, esse tipo de coisa vai acontecer, espero que não no Brasil, tomara que não, mas qualquer movimento que tenha, inclusive dos caminhoneiros ou coisa assim, que não abasteça o mercado, cara, é um Deus da cura. Aí os preços vão lá nas alturas, aí o governo vai ter que fazer tudo isso aí, vai ter que, de repente, mexer no IPI, na importação, na exportação, vai ter que fazer um monte de coisa lá, ok? Então, vocês vejam que, além da função fiscal, né, a função fiscal, é muito forte a vocação extrafiscal, que ajuda muito para a economia. Eu estou colocando aqui como atenção no sentido de alerta, certo? Muito bem. O imposto de importação, o de exportação
e o IOF, esses impostos, ou impostos, né, eles podem ser aumentados e ou diminuídos, no caso até as alíquotas, pois eles são considerados os tributos regulatórios, ou seja, estão atuando na economia, ok? Muito bem. O IPI também é um componente, é um imposto que também acaba entrando nessa situação de regulação, né? Ajudar na regulação da economia. Só que o IPI, ele também vai ter exatamente um tempo de 90 dias. Tá? Então, qualquer decisão que efetivamente ocorra tem que ter uma anterioridade de 90 dias. Esse 90 dias chama-se um período ou anterioridade nonagesimal. Nonagesimal, 90 dias. Ok? Muito bem. Agora, o que acontece? Os lá de cima. O IOF, o importação e o exportação, vejam a rapidez. A partir do momento que for feita a publicação do decreto, é um decreto. Quem que emite o decreto? O presidente da República. Você pode ver que naquela aula anterior nós falamos no decreto. O decreto, o regulamento IPI é decreto, a TIP, não sei o que, são tudo decretos, entende? Então, o que ocorre? O decreto, vamos imaginar lá que alguma dessas televisões aí, essas redes de TV aí, anuncie, o governo publicou no Diário Oficial da União lá medidas tal para facilitar o mercado do IOF, importação e exportação. Pronto, publicou, já está valendo. Não precisa esperar, não precisa ter a anterioridade de 90 dias ou outro período, não, é imediato. Ok? Muito bem. Novamente, atenção. Como nós falamos lá atrás, agora, nos impostos, certo? Mas nós também temos as contribuições. Quais são? A primeira que nós temos ali, visível, é exatamente a CSL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Portanto, ela vai estar atrelada com o IRPJ, o Imposto de Renda. Muito bem. A CSL e o Imposto de Renda, em tese, lucro real, elas só vão ser calculadas sobre o lucro, não sobre o faturamento, sobre a receita, né? Em tese. Mas se for lucro presumido, sim, lucro presumido vai ser calculado, CSL, Imposto de Renda, esse tipo de coisa aí, ok? Por isso que eu deixei ela separado para dar essa explicação para vocês. Muito bem. E o PIS, o que é? O PIS é o Programa de Integração Social. E a COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, aqui, tanto no PIS como na COFINS, efetivamente estão trabalhando, estão mexendo-se justamente com os trabalhadores, com aqueles programas de assistência aos idosos, etc., tal, crianças abandonadas. Então, já está dizendo, né, o programa de integração social e do financiamento da Seguridade Social, ok? Não caberia aqui nenhum, por exemplo, assunto mais contestatório em cima disso, mas eu particularmente, eu ainda vejo, Souza, vejo que de repente, essas contribuições aí, PIS, COFINS, no meu modo de ver, elas até poderiam estar melhor alocadas lá no Ministério da Saúde, tá? Provavelmente no Ministério da Saúde, né? Ou Bem-Estar Social, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Acabaram colocando aí praticamente na Seguridade Social. A partir do momento que coloca na Seguridade Social, explode tudo, né? Entende?
Que daí a Seguridade Social, que teria uma finalidade de, através do que arrecada dos funcionários, ela efetivamente proporcionar a aposentadoria, tá? Aí engata, junto com a Seguridade Social, engata SUS, engata outras coisas a mais, um abraço, vai explodir mesmo, tem, vai canibalizar, né? Banalizar a situação. Então, ou destruir ou comprometer, né? Então, às vezes também o pessoal faz algumas coisas aí, eles têm os motivos deles, eu não vou me preocupar. Bom, nós também temos aqui uma outra contribuição que chama-se a CID, que essa aqui praticamente é de intervenção do domínio econômico. Essa aqui também é uma contribuição exclusiva da União, mas ela, só para você ter uma ideia, especificamente aqui nós temos em vigência, que é a CID combustível, certo? Ela efetivamente tem como uma finalidade também se cobrar alguma coisa para, já está dizendo, né, a intervenção de domínio econômico, de repente fazer alguma coisa também com estradas, com caminhoneiros, com não sei o quê, papapi, papapá, é mais uma história que tem aí, certo? E daí ela fica vinculada. Daí, nesse caso, ela fica vinculada ao que tem que fazer, né? Ok? Muito bem. Não vou nem entrar no mérito da questão, porque, na realidade, a própria CID parece que está suspensa até o final do ano agora, tá? Está zerada, né? Por enquanto está zerada. Mas também é um tributo também que onera, cara. Onera. Tudo que você... Por que todo mundo vai em cima do tributo lá? Daqui a pouco o tributo lá, 80% é tudo imposto. Não vou dizer imposto, vou chamar de tributo mesmo, porque daí pega um monte de coisa rara. Então, na realidade, nós temos que achar um jeito de, cada vez que vai passando, ir diminuindo tudo isso aí, cara. Tomara que a reforma tributária lá tenha alguém que seja iluminado lá para tentar fazer isso. Mas aquilo que eu havia dito, né? Para poder fazer isso, se está calçando 45, vai ter que diminuir o pé, vai ter que cortar o pé pela metade e ficar com menos de 45, entende? Porque é muito difícil para acertar essa situação que foi criada, no meu modo de ver, nos últimos 50, 70 anos é que foi criada essa pandemia aí, pandemia financeira, tributária. E daí o que acontece? O caso da CSL, do PIS, da COFINS, da CID, não sei o quê, elas também entram em vigência, tal como o IPI, após 90 dias da publicação. Porque também tem que ter um respeito, né, de anterioridade nonagesimal. Perfeito? Bem, ótimo. Muito bem. Observem agora qual é o conceito de carga tributária. Tá? Vocês vejam que eu já puxei a carga tributária, a evolução, etc. Tal, né? Às vezes tem um pedacinho para frente, eu já puxo alguma coisa, fica um pedacinho para lá, mas eu vou encaixando conforme seja possível no nosso tempo, né? Certo? Muito bem. Qual é o conceito de carga tributária? Antes de até entrar nesse mérito, esse conceito de carga tributária, ele é derivado dos ensinamentos da economia. Dos ensinamentos da economia. Por que dos ensinamentos da economia? Porque a economia mede a receita de um determinado estado, né? Quando eu digo estado, país, ela mede através do PIB. O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto. Quem efetivamente tem os dados do PIB é exatamente o ente estatal, certo? Ele reúne as informações, então ele tem a receita do Brasil, vamos assim dizer, né? Então, vocês vejam que o próprio Produto Interno Bruto, na realidade, na sua essência, é um conceito, uma definição econômica. E como os estados, né, os países, efetivamente têm a sua composição das suas receitas, outras coisas a mais, então, com base nessa receita, efetivamente, você tem os seus custos, tá?
E daí se faz o comparativo entre os custos e as receitas, tal como acontece numa empresa particular, uma empresa que não seja estatal, né? De que maneira? Nós, ao invés de falarmos PIB como receita de uma organização, nós falamos receita, ou faturamento bruto. Tá? Muito bem. E daí o que acontece? De repente nós temos a despesa administrativa, a despesa com pessoal, etc. E nós temos a despesa tributária. Se nós pegarmos aquela despesa tributária da empresa e dividir pelo faturamento, na realidade nós teríamos a carga tributária daquela empresa. Se você pegar todas as empresas e fazer isso, você vai ter as receitas das empresas e vai ter a tributação das empresas. Você soma tudo, você tem lá, na realidade, o PIB, as despesas como um todo e também tem a carga tributária, tudo isso aí, certo? Então, só para vocês entenderem, tá? Isso praticamente é um conceito universal. Universal, porque se não for universal, não tem como um país medir o outro. Ah, mas tem diferença? Lógico que tem diferença, né? Ah, lá o país X não colocou a despesa A, não colocou a despesa B. A moeda deles é forte, a nossa não é, e por aí vai. Então tem um monte de situações, mas um mecanismo, um método de você saber o que os outros estão fazendo. Tá? Muito bem. Então, vejam que a carga tributária, no seu conceito, ela representa a parcela que é retirada da economia, especificamente do contribuinte. Entenda-se, o contribuinte é aquele que efetivamente. Depois nós vamos entrar isso aí para frente, mas existe o contribuinte de fato e o de responsabilidade. Tá? Mas sempre quem paga a conta somos nós, é o consumidor que paga. Para o pagamento de tributos aos entes federativos, ou seja, União, Estado e município. Ou seja, União, Estados e municípios. Então, se retiram um valor e efetivamente se arrecada. Ok? Muito bem, esse é o conceito. Agora veja lá. Como é que a gente então identifica esse conceito? De maneira? A gente identifica pela seguinte equação. Primeiro, para se fazer o cálculo da carga tributária, é necessário entender que existe uma relação entre o montante da receita de natureza tributária arrecadada em determinado período e o produto interno bruto, no caso do país, o PIB, e nesse mesmo período de tempo. Como nós estamos falando de carga tributária, a nossa receita bruta, o nosso faturamento bruto vai ser o PIB, porque o Brasil tem o PIB, ok? E daí você pega todos os tributos e se compara com essa carga tributária, com essa arrecadação, né? Certo? Para ver quanto que isso aí resulta. Muito bem. Então, fazendo isso, nós vamos encontrar a seguinte fórmula. CT, carga tributária, arrecadação total dos tributos, dividido pelo PIB multiplicado por 100. É multiplicado por 100 para você encontrar o percentual. Perfeito? Muito bem. Nada difícil, extremamente fácil. Muito bem. Numa linguagem bem simples, bem modesta, tá? Acima de tudo para nós contabilistas, né? Seria a mesma comparação de uma determinada despesa em relação a uma receita de uma organização empresarial. Por exemplo, vamos imaginar, muito simples, que uma determinada empresa tenha uma despesa tributária, mas quando eu falo despesa tributária, é a despesa tributária total. Por que eu fiz questão de também colocar para vocês, no programa de vocês, exatamente a demonstração do valor adicionado? Por quê? Porque lá no valor adicionado a gente vai ver muito categoricamente, muito explicitamente, essa carga tributária em relação ao valor agregado.
Porque daí o valor agregado deles, que também é calculado diferente da receita, porque daí eles fazem ajustes, né? São feitos ajustes em cima desse valor agregado. Entre esses ajustes tem, por exemplo, a diminuição do custo, né? Do custo da matéria-prima, etc. Tal. Mas daí lá para frente a gente vê isso aí. Mas, grosso modo, olhando somente essas duas contas, então nós teríamos o total da despesa tributária de 34,25 e uma receita que fosse de 100. Opa, vamos aplicar na fórmula e multiplicar por 100. Então, 34,25 reais dividido por 100 reais multiplicado por 100, nós teríamos 34,25. Então, isso vai dizer que, nesse caso, né, a carga tributária, se assim o fosse de uma organização, seria de 34,25. Tá? Então, de tudo aquilo que ela vende, né, em torno de 34,25 ela vai ter a sua carga tributária. Bom, aí, pessoal, aí, à medida que as coisas vão acontecendo, é onde eu gostaria que vocês percebessem os detalhes do que eu falo, para vocês realmente fazerem comparação quando vocês estiverem escutando alguém falar, né? Vocês vejam que com o julgado que teve para se tirar da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS, você veja a balbúrdia, que inclusive foi colocada, no caso, por exemplo, pela Receita Federal, que você teria que considerar o ICMS a recolher. Isso é a maior burrice que pode imaginar. Ainda bem que a ministra Carmen Lúcia afirmou lá no seu relato que efetivamente teria que ser pela nota fiscal. Lógico que tem que ser pela nota fiscal, pô. Tem que ser nota fiscal de venda. Óbvio que tem que ser pela nota fiscal de venda. Porque a compra que você faz, que também vem por uma nota fiscal, a compra que você faz é uma venda de uma outra empresa. Você está usando aquele crédito para você depois pegar esse crédito e confrontar com a saída e recolher a diferença. Como é que você vai emitir uma nota fiscal que efetivamente seja a diferença? Isso não existe, cara, não é despesa. Não seria despesa tributária. Então, o que ocorre? Por isso que é importante ver isso aqui e você entender exatamente que as pessoas que não são da área de contabilidade pensam errado, ou você faz de boba, ou querem jogar coisa na nossa cabeça aí que não tem sentido nenhum, entende? Muito bem. Então, em cima disso aqui, observem como é importante, tem que ser pela nota fiscal. Tá? Essas pessoas, independente de ser lá A, B ou C, teria que ter fazer uma aulinha lá de contabilidade, assim, para aprender as coisas, entende? Muito bem. Agora o que eu vou fazer para vocês? Eu vou apresentar aqui a carga tributária de outros países, tá? Onde vocês vão verificar que a Irlanda é o país que se encontra em primeiro lugar nesse ranking que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, certo? Também foi antes da pandemia que foi feito, de lá para cá tudo parou, né? Ok? Então, isso é só para vocês terem uma ideia. Ó, vocês observem aqui que esses países que foram elencados por eles aqui, refere-se à carga tributária de 2017, OCDE, e eles fizeram com o índice, eles criaram um índice que chama-se IDH, eles criaram aqui aliás, o IDH também é feito lá pelas Nações Unidas. Eles criaram aqui um índice que chama-se IRBES, o IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Então, eles, dentro dos critérios deles, escolheram 30 países para fazer essa análise.
tudo pautada pelo PIB, né? Tá certo? Qual que é a receita, né? O PIB de cada país e a carga tributária de cada país. Mas esse IDH é o índice, tá, de desenvolvimento humano. E eles fizeram lá um mix, um ajuntamento do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e eles criaram esse IRBS aí, que na realidade é para procurar verificar o que efetivamente está tendo de retorno para a população a arrecadação desse tributo, tá? Dessa carga tributária. Tá? Muito bem. Aí, se vocês mais atentamente observarem, depois vocês podem olhar paulatinamente, mas só olhando por aqui, a carga tributária lá da Irlanda é de 22,80, cara. 22,80. E o que acontece? E ela tem um IDH de 0,938. E o que acontece? E o IRBS, ele está num patamar de 168. Então, eles fizeram aqui os critérios deles, que eu não vou entrar no mérito, também não sei qual é, mas eles fizeram uma correlação inerente ao que o Brasil faz e fizeram os ajustes com relação ao Índice de Desenvolvimento Econômico do Brasil. Tá? Bom, o que eu quero dizer para vocês aqui? E daí aqui, daquilo que eles fizeram, tem uma classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente. Bom, traduzindo em miúdos, desses 30 países aqui, o Brasil está em 30º, está exatamente no 30º lugar, é o 30. Tá? Bom, e daí, observe, 2017 e 2018. Se vocês observarem, nós temos aqui Irlanda na nossa frente, Austrália, Suíça, Estados Unidos, Estados Unidos tem 27,10 a carga tributária. Coreia do Sul, marquem aqui, Coreia do Sul, 26,90. Japão, 30,60. Canadá, 32,20. Nova Zelândia, 32. Reino Unido, 33. Israel, Noruega, Espanha, Islândia, Eslovênia. Vejo que o Uruguai, 29,30. Argentina, 31,30. Ressalte-se que isso aqui foi feito lá em 2017, portanto não é com o governo que está na Argentina agora. Hein? Na Argentina lá até o dinheiro deles lá está zerado para fazer troca de câmbio, coisa assim. Tá? Olha aqui, Eslováquia, Eslovênia, Argentina, Luxemburgo, Áustria, Dinamarca, França, Suécia, Grécia, Finlândia, Hungria, Bélgica, Itália e o Brasil. Cara, vejam quantos países estão na nossa frente, cara. Tá? Muito bem. Nós estamos em 30º lugar. 30º. Muito bem. Agora, justamente porque eu vi aqui a Coreia do Sul, desculpe, 26,90, eu resolvi, Uruguai, Argentina e Grécia, tá? Ora, o que eu queria dizer? Esses 3 países, Uruguai, Argentina e Grécia, a bem da verdade, nessa época, não estavam participando da OCDE. Se vocês quiserem saber algumas verdades do mundo, vocês façam pesquisas na OCDE, que é aquela organização de cooperativismo, etc., tal, do desenvolvimento mundial, tá? Que é um organismo que foi efetivamente fundado pós-guerra, e eles montaram essa comunidade de todos os países que quisessem aderir a esse desenvolvimento, a essa integração, a essa cooperação, né, entre todos eles, um ajudando o outro, os que mais sabem, ensinando os que não sabem, mas precisa uma condição para efetivamente participar disso. Os países não podem estar em falcatrua, os países têm que ter políticas o mais justo possível, adequadas. O país não pode ter uma carga tributária que seja só para efetivamente entrar e sair pelos ralos e pelos picos.
E, principalmente, o país tem que ter transparência, tem que ser verdadeiro naquilo que se mostra para a população. Pasmem, até o presente momento, o Brasil não faz parte da OCDE, não faz. E Uruguai, Argentina e Grécia também não faz, certo? Agora que estão tentando lá, já do Temer para cá, estão tentando, não sei, eu sei que tá lá como um parceiro, né? Tomara que façam parte, porque daí se fazer parte, daí vai ter que mexer na tributação, inclusive na tributação internacional. Até a tributação internacional, etc., tem que mexer, porque o país está desajustado na sua parte tributária em relação ao retorno que deve ser dado à população, em bens e serviços, de qualidade. Muito bem. E vocês vejam que eu deixei lá o sinalzinho da Coreia do Sul, 26,90, ok? Muito bem. E aqui o Brasil, só para poder dizer que o Brasil está fazendo parte desse contexto aí. Muito bem. O que eu fiz? Eu entrei num site que chama-se Observatório da Política Fiscal, tá certo? Eu entrei nesse site e lá vocês vejam que tem aqui a informação desse cara aqui, que é o Paes, né? Pires, Márcio Pires, ou Mance Pires, que na verdade são, acho que, não sei se é brasileiro ou não, essa pessoa, mas ele fez ele largou essas matérias, eu peguei pedaços da matéria, né, desse observatório, no dia 2 de fevereiro de 2021, portanto foi feito nesse ano agora. Veja o dado interessante. Ele falou bem assim, ó, é comum observar reações negativas em discussões tributárias que ensejam algum aumento de impostos, especificamente aqui no Brasil, com alegações de que a carga tributária já é elevada e inibe o crescimento econômico. A discussão, contudo, não é acompanhada de números e evidências. A carga tributária brasileira, medida pela Receita Federal, foi de 32,7% do PIB em 2018, que foi o último dado, ou a última divulgação. Muito bem. A Receita Federal, eu, como tributarista que sou, posso dizer para vocês que ela, já em 2018, estava com 32. Por que 32? Porque desde a época de 2014, quando tivemos a Copa do Mundo, a arrecadação foi caindo. O pior desastre que deve ter acontecido foi trazer a Copa do Mundo para o Brasil. Muito bem. Uma outra informação que não vou passar para vocês, né, nem vou entrar nesse mérito, o Brasil tem prejuízo, tem déficit tributário, tem dívida elevadíssima, desde 2014. Até antes da pandemia, ele já estava 5, 6, 7 anos, efetivamente, com déficit tá, primário e secundário. E a dívida era extremamente elevada, estava nos patamares de 80%. Hoje, provavelmente, já passou de 80% há muito tempo. Então, 32, realmente, a Receita Federal publicou isso aqui. Mas nesse período de 2014, até antes de 2014, chegou a 36%, 37%. Eu acompanho isso aqui há anos e anos que eu acompanho isso aqui. Tá? Mas fiz questão de colocar aqui para pelo menos ter um contraponto. Muito bem. Agora, observe o seguinte. Em relação aos países da OCDE, que é o grupo das nações mais desenvolvidas, com carga tributária em média de 34,2%, tá? Então, vocês vejam que eu fiz questão de trazer também essa informação, porque o mundo, a Europa, o mundo inteiro, com 34%, e eles têm serviços distribuídos à população de forma extraordinária. Eu tive filho meu que estudou nos Estados Unidos, eles ligavam o meu filho lá para ele tomar a vacina, tomar a injeção e não sei mais o quê. Ônibus passava para pegar ele para levar para a escola, de graça.
Então, o que acontece? Esses países que têm uma carga tributária, eles efetivamente têm um serviço público destinado à população extraordinário se comparado ao Brasil. Extraordinário. Então, vocês mesmos podem fazer essas pesquisas. Hoje tem o Google aí, o que vocês quiserem, vocês encontram. Então, vejam bem, a OCDE, se tiver que fazer alguma pesquisa para saber sobre a seriedade e transparência do mundo, eu pesquiso na OCDE. E se você pegar até pesquisas, às vezes, internas aqui, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. No fundo, as coisas vão vir distorcidas. Tá? Não vou citar, porque aí eu vou pegar a bronca pela frente. Agora, vejam bem, o Brasil não é um país emergente? Não, o Brasil é um país emergente. Ó, em relação aos países emergentes, a carga tributária brasileira pode ser considerada elevada. Carga tributária elevada. Alguns exemplos das nações com índices inferiores. O México tem 23,7% da carga tributária. Chile, 26,3%. Essa informação que o cara colocou aqui é de 2021. É lógico que está pegando aí uma fase talvez anterior, né? A pandemia. Mas mas já era assim, Colômbia, 22,3%, China, 20,1%, Índia, 12,1%. E vocês vejam que aqui a Coreia do Sul, 26,8%. Se não me engano, naquele relatório que eu passei lá para vocês, era 26,9%, ou seja, o 26% está fundamentando aí, pô, Coreia do Sul. Na década de 1980, o Brasil nadava de braçada na frente da Coreia do Sul. Braçada. Tinha espaço para dar e, ó, nós caminhamos para trás. Esses 20 anos aí, praticamente, caminhamos para trás. E a arrecadação elevada, pô. Muito bem. Agora, observem aqui, Fiz questão de tirar o mapa lá da Coreia do Sul lá para vocês lá. Olha aqui, ó, bem no top, em cima, lá em cima no cantinho amarela, ali está a Coreia, Seul, ali está a Coreia do Sul. Você veja que acima da Coreia do Sul é a Coreia do Norte. Naquela linha lá entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, é onde a Coreia do Sul escapa, é onde ela sai. Por quê? Porque se vocês olharem à direita de vocês aí, vejam que do lado direito é tudo mar, Japão, etc., tal, tudo mar, vai até para baixo tudo. Agora, peguem do lado esquerdo e vejam lá, yellow, sea, ó, mar, tudo mar. Ou seja, se vocês observarem, para cá vai ter Japão, vai ter Tibete, vai ter não sei o quê, vai ter o que vocês quiserem, vai ter tudo aqui. E a Coreia do Sul está num cantinho encurralada. E ainda por cima, tem lá efetivamente uma administração feroz que é a Coreia do Sul, para não dizer a Coreia do Norte, para não dizer que às vezes até tem um cara lá que não é muito bem da cabeça. O que acontece? Cara, e eles têm uma situação econômica, financeira, tal, muito melhor que a nossa. Eu não coloquei aqui nessa pesquisa, mas a idade média das pessoas é de 80, 81, 82 anos, salvo o melhor juízo. É por aí, de vida. Então, o que está acontecendo com nós aqui, com a nossa potência? O que está acontecendo? Nós temos um país enorme, nós temos um monte de riqueza. O que está acontecendo com a gente, pô? O que aconteceu com nós? Muito bem. Olhe lá. A renda per capita da Coreia do Sul, anual, 31.846 dólares. Olhe com quanto que os caras começaram lá em 1990, 1960, 70, 80, tal. Os caras começaram lá numa miséria. E os caras chegaram a 31 mil. Acima da Coreia, o Japão está com 40.246. Singapura está com 65 mil. Souza, a nossa matéria é de tributária? Sim, é de tributária.
Mas vamos ver isso aqui, pô, para você poder juntar com o tributo, você poder fazer análise com o tributo. Se você não vê o tributo dentro de um contexto global, ou como é que estão as coisas, pô, vão dizer para você que estão vendendo lambari e vão dizer para você que é camarão, pô. Que é o que sempre, na maioria das vezes, foram feitas, entende? Não tô combatendo nenhum governo, estou dizendo o que aconteceu nesses últimos anos aí. E o que acontece? E aonde que está o Brasil? Dá uma olhada aqui, ó. Também foi feito agora, ó. Banco Mundial. A fonte é Banco Mundial, não, Souza, é o Banco Mundial. Dá uma olhada aqui. Desde 1960, a mesma coisa, porque a OCDE, os países, quando eles fazem todo mundo. Dá uma olhada aqui o Brasil, ó. Anual, 8.718 dólares. Anual. Dá uma olhada no México lá, 9.946. Veja a China, 10.261. Cara, a hora que nós colocamos os nossos dados, nós perdemos para todo mundo, bicho. Pô. Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês levassem a consciência de vocês. Temos que operacionar o tributo, operacionalizar, fazer, etc. Sim, mas nós temos que ampliar a nossa consciência, porque o que vai mudar esse país é a ampliação de consciência. Se cada um fizer o papel, as coisas vão mudar para frente, pô. Vão mudar para melhor, com certeza. Já está acontecendo isso. Muito bem. Junto com essas considerações, nós temos os princípios tributários. Eu já vou pegar uma parte para vocês, porque isso aqui eu vou pedir para vocês fazerem. Nós temos os princípios constitucionais tributários, ou seja, está na Constituição. O ponto de partida do intérprete constitucional, veja bem, o ponto de partida de quem está interpretando a Constituição. Há que ser sempre os princípios constitucionais. Conforme nos ensina o Luiz Roberto Barroso, eu fiz questão de colocar aqui uma decisão que consta dele no livro da Saraiva. O ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, pertence ao Supremo Tribunal Federal. Conhecimento ele tem, tá? Conforme nos ensina, né, o Luiz Barroso, ele diz que os princípios tributários são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, Constituição, os seus postulados básicos e os seus fins. Nossa, que coisa linda, coisa maravilhosa, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso é verdadeiro. Tá? Então, ao invés do Souza falar, o Souza está colocando aqui o Barroso. Para ver como é que ele está, como que ele age, né? Princípio da legalidade. A nossa Constituição, no artigo 5º, ela diz o seguinte, no inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém é obrigado a fazer o que não esteja na lei. É aquilo que nós temos a liberdade de locomoção, pô. Se não tiver nenhuma lei dizendo que nós temos que ficar em casa, não tem como fazer isso, cara. Está na Constituição, artigo 5º. Como é que vão prender a gente? No direito tributário, a exemplo do princípio da legalidade que eu já falei para vocês, na aula anterior, e agora estou refazendo, também encontra-se o princípio da legalidade, que chama-se da estrita legalidade tributária, que está no artigo 150 da Constituição Federal. E na Constituição Federal diz o seguinte, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados e ao município, e ao Distrito Federal, exigir ou aumentar tributos sem que uma lei estabeleça. O grifo é meu, porque quando a gente pega pela lei, não está grifado, é óbvio. Mas eu faço questão de grifar para vocês memorizarem reterem o conhecimento nisso aí. É verdade, aí está a indicação. Muito bem. E o que seria o princípio da capacidade contributiva?
seria exatamente o seguinte, conforme o artigo 145 lá da nossa Carta Magna. Este princípio corresponde ao princípio da capacidade econômica do contribuinte, que, por mera definição, seria a possibilidade econômica de pagar tributos. Né? Até eu coloquei aqui uma figura que não é minha, né? De um cara perguntando, o halterofilismo aqui, levantando aqui peso, é isso aí, hein? É fácil. Eu quero ver é você suportar a carga tributária brasileira. Tá? Tudo bem, uma figurinha só para efetivamente descontrair. E daí o que acontece? Em certas situações, aplica-se a tabela progressiva. Em certas situações. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos ou não paga nada. Certo? Então, esse é o princípio da progressiva, da tabela que eu já falei na aula anterior. Muito bem. E para finalizar o nosso encontro, praticamente, eu só vou dizer para vocês, em linhas gerais, o que é a elisão fiscal. A elisão fiscal, na realidade, é nada mais, nada menos do que planejamento tributário. Tá? Se você fizer um planejamento tributário dentro da lei, nada fora da lei, e que você adote métodos dentro da lei, que você possa economizar a carga tributária, não tem problema nenhum. Se você mensurar o teu estoque, o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou você mensurar pela média móvel, você pode ter, com certeza, e vai ter diferenciação nos dois métodos. Tá? Um é feito pelo primeiro que entra e o primeiro que sai, o outro é pela média. Mas isso, na realidade, deve não ter grandes considerações. Né? Então, nesse sentido, você pode fazer. A nossa declaração de imposto de renda lá, você pode fazer o modelo completo ou o modelo simples, né, o direto. Não, tudo bem, é economia tributária, você opta pelo aquilo que é melhor para você. Tá? Então, a elisão fiscal, ela é válida, não tem problema nenhum. Eu vou fazer opção pelo Simples Nacional ao invés do lucro presumido. Não tem problema nenhum, a opção é tua. Então, a elisão fiscal sempre tem que buscar, tá? Que vai se traduzir em economia legal do custo tributário. Tá? Uma maneira honesta de se evitar a submissão a uma norma que seja mais desfavorável ou mais cara, né? Tá certo? Muito bem. E daí, para finalizar o nosso tempo de hoje, nós temos a evasão fiscal, que eu não vou entrar em maiores detalhes, porque a evasão fiscal, na realidade, são métodos fraudulentos, para não se pagar o tributo previsto em lei. Portanto, não deve ser praticado. Porque se alguém praticá-lo, ou praticá-la, no caso a evasão, estará à mercê dos rigores da lei, certo? Em algumas situações, inclusive, passível de cadeia. Então, nós podemos abrir a goela, podemos contestar, podemos falar o que nós podemos, o que é permitido por leis, mas nós não podemos fazer coisa errada. Não é porque o país tem uma carga tributária elevada que eu vou efetivamente praticar evasão fiscal. Não posso fazer isso, cara. Não posso fazer. Temos que fazer. Não é porque, de repente, tem alguém que subtraia dinheiro de outras pessoas, até no linguajar normal do que a gente vê por aí, aquelas pessoas que efetivamente praticam assalto, roubos, que não é o caso nosso, é área penal. Mas não é porque elas fazem isso que nós também vamos fazer, entende? Não podemos fazer, temos que fazer as coisas certas. Se o Estado está fazendo a coisa certa ou errado, a nós cabe o direito como cidadão de nos pronunciar, mas não cabe o direito de nós fazer coisa errada também, temos que fazer certo. Então nós temos que fazer tudo dentro da lei, tudo certinho, tá? A evasão fiscal é um ato ilícito onde o contribuinte busca, antes ou depois da submissão da lei tributária desfavorável, um modo de mascarar o seu comportamento de forma fraudulenta. Né? Portanto, evasão fiscal
ou sonegação fiscal consiste em procedimentos que violam diretamente a lei fiscal ou o regulamento fiscal. Então, por exemplo, um exemplo típico de evasão fiscal, né? Daqui a pouco, hoje eu diria para você que de repente até não tem como se fazer isso, se tiver que fazer alguma coisa, se é que fazem, não sei, teria que se mexer em sistemas, mas lá no passado a pessoa pegava a nota fiscal carbonada, uma nota fiscal você colocava um valor, a outra outro valor. Não, isso é evasão, pô, não pode fazer isso aí. Tá? Então, eu tranquilamente repudio qualquer ato dessa natureza de evasão fiscal. Temos que fazer as coisas certas, beleza? Eu quero saber, pessoal, se porventura alguém de vocês tem alguma dúvida. Eu já parei a apresentação e aguardo algum pronunciamento de vocês, se vocês realmente tiverem alguma dúvida. Caso contrário, eu peço novamente toda a gentileza de vocês para se retirarem da sala, porque eu ainda tenho que baixar os arquivos e ainda fazer a gravação dessa aula para a turma seguinte, que já vai começar agora às 9 horas, às 21 horas. Escutaram bem? Entenderam bem? Alguma dúvida? Tudo legal? Sim, escutamos. Tudo certo, professor. Muito Boa bem. noite. Eu já vou te avisar vocês que daí na terça-feira, na próxima terça-feira, eu já vou depositar um trabalho para vocês, o primeiro trabalho, porque daí já contemplou essas matérias que eu passei para vocês fazerem, daí eu vou pedir lá pelo menos uns 10, 15 dias para vocês entregarem para mim. Dá tempo de fazer em equipe tranquilamente, nada afobado, tá beleza? Terça-feira que vem a gente conversa. Um bom final de semana a todos vocês, que Deus abençoe vocês e a família